Agora no programa Top Gospel, Momento da Palavra, com o pastor José Raimundo. Sim, é comigo mesmo, né? Quero nesta noite trazer uma palavra ao seu coração. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo rádio, você, meu amigo, que vai assistir esses vídeos, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube e as demais plataformas, que Deus venha abençoar a sua vida, tá bom? Falar em outras plataformas, deixa eu fazer um pedido para você. Vai lá no meu canal no YouTube. Todas as mensagens que eu prego aqui eu coloco lá, só as mensagens, tá bom? Corre lá, JR Nascimento Oficial, tá bom? Me dá essa ajuda lá. Vai lá, se inscreve lá, ativa o sininho, que todos os dias quando cair a mensagem você é notificado, tá bom? Vai lá, JR Nascimento Oficial, se inscreve lá, me dá essa ajuda aí, tá bom? E deixa o teu like também. Vai lá no meu Instagram também. Meu Instagram é José _ aquele tracinho Raimundo 37. Vai lá também, me segue lá, tá bom? Nessas plataformas você só vai ver postando, querido, algo a respeito do reino de Deus, beleza? Vai lá, tá bom? E também estamos lá naquele tal de Kawaii, TikTok. Todas as mensagens é lançada lá no Kawaii, lá no TikTok. Ou seja, eu uso Instagram, YouTube, TikTok e também o Kawaii. Essas 4 plataformas aí, as mensagens são postadas lá e você pode me acompanhar lá, beleza? Vamos lá. Eu quero ler uns textos da palavra de Deus que se encontra em, deixa eu ver aqui, em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 24 a seguir, que diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas ou açoitados, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Ou seja, quer dizer essa palavra, no abismo. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pensa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Queridos, Paulo estava aqui falando a respeito do seu ministério, porque Paulo, ele se entregou mesmo para a obra de Deus, para a missão. Todos conhecem que a história de Saulo de Tarso foi um perseguidor do povo cristão. Ele fez muitas coisas má ao povo cristão, mas no momento que ele teve o encontro com o Senhor mudou a história dele e ele passou por tudo isso. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite, você que me acompanha pelo Facebook, pelo rádio. Qual é a diferença de você para Paulo? Qual é? Qual é a diferença de você para Paulo? Qual é a diferença do Deus que Paulo serviu e do Deus que você serve hoje? Se você for conversar com algumas pessoas desinformadas, vai dizer que Paulo, ele talvez fosse um homem mais robusto, um homem mais experimentado, né? E sim, muito bem, se ele fosse um homem que nem a Bíblia diz que ele era um homem capacitado, um homem que se formou um dos melhores colégios da época, chamado Gamaliel, beleza. E o Deus que ele servia? O que mudou no Deus que Paulo serviu, que fez a obra dele, para o Deus que você serve hoje? O que mudou?
Você acha que Deus mudou? Talvez alguém vai dizer, mudou. Não mudou, querido. É o mesmo Deus. Ele continua vivo. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez os céus e a terra, tem poder sobre a morte, tem poder de fazer coisas sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E todos conhecem, querido, e Paulo aqui começa a narrar um pouco da sua história. E ele diz que, lá no versículo 24, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. O que foi isso? Era, naquela época, eles batiam com açoites. E eles não poderiam dar 40 açoites. Por isso que a Bíblia diz aqui, uma quarentena de 40 menos uma. Ou seja, então era 39 que eles tinha que dar. Eles não poderiam dar 40 lapadas, açoite. Por isso que Paulo está dizendo aqui que 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, que dava-se 39. Fui 3 vezes, olha só, sofreu naufrágio com vara, apanhou com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite, um dia, passei no abismo do mar. Ou seja, queridos, ele estava aqui falando a respeito do que é uma chamada. Olha, eu vou dizer algo aqui para você, meu amigo. Quem tem verdadeiramente uma chamada para fazer a obra de Deus, ele tem que entender uma coisa: que fazer a obra de Deus, irmãos, é bom, mas abrange muitas coisas. Pregar hoje numa igreja com tapete vermelho, pregar hoje numa igreja com som de primeira é bom demais. Como é bom você pregar e você está se vendo nos telões, o povo estando aí, uma multidão te aplaudindo, na verdade é bom. Agora eu quero ver, querido, você muitas das vezes andar horas e horas, dias e dias para dirigir um culto. Eu conheço muitas pessoas que andam um dia de viagem para dirigir um culto. E quando ele volta, querida, a igreja lá, um ponto de pregação, não rende nem para tirar a gasolina ou mesmo uma comida para eles comerem no decorrer da caminhada, da jornada até o ponto, até a igreja ao qual eles são pastor que vai dirigir. Mas eles vão com amor. Pastor, mas por quê? Porque não vem para a cidade não, porque Deus ele chamou. Ainda tem homens de Deus espalhados nessa terra, querido. Homens que têm prazer de fazer a obra de Deus. Homens que não colocam dificuldade para fazer a obra do Senhor. Fazer a obra de Deus, querido, sentado numa cadeira malfadada, é ótimo, é bom demais. Mas eu quero ver ainda pessoas se levantar e pregar nesses rincões do nosso Brasil. Pessoas que estão nas aldeias, pessoas que estão no meio da mata, muitas das vezes esperando um homem, um missionário que possa ir, chegar lá e dizer que Jesus tem poder de mudar a vida dele, e dizer que Jesus pode transformar a vida dele. Paulo, quando ele estava falando aqui, ele estava falando que nem das maravilhas do que acontecia, aonde ele chegava, ele estava aqui falando do que ele passava, quando ele ia fazer a obra de Deus. Ele teve frios, fome, jejuns, e nenhuma dessas coisas que você viu eu lendo aqui nesta noite, que estão baseadas nesse texto, você vai ver Paulo reclamando. E ele está falando isso aqui para falar para o povo de Coríntios que ele sabia da convicção do chamado dele. Ele estava dizendo para aquele povo: vai, porque ele está falando só do sofrimento físico que ele tinha passado já em seu ministério, em seu chamado. Ele não estava nem falando, queridos, daquilo que estava dentro do seu coração. Não. A preocupação com a igreja, a preocupação com os irmãos. Sabe por quê, querido?
Porque um verdadeiro missionário, ele não coloca dificuldade para fazer a obra de Deus. Aonde ele é chamado, ele vai. Se for para ir de avião, ele vai. Se for para ir de ônibus, ele vai. Se for para ir de carro, ele vai. Se for para ir a pé, ele vai. Se for para ir a cavalo, ele vai. Ele não coloca dificuldade, porque ele tem convicção da chamada que ele tem, a chamada que Deus deu para ele. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, salteadores, perigos entre patrícios da própria nação dele, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, aleluia, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso aqui, sabe por quê, querido? Não era para ele ficar nos anais da história, não. Era amor, aquele amor, querido, que Deus tinha colocado no coração dele. Amor pelo evangelho, pelas almas. O que está faltando hoje é Deus levantar uma geração que tenha prazer, que tenha alegria, que tenha amor pelas almas. Pessoas que estão perecendo nos presídios, no meio da mata. Ainda existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Ainda tem pessoas que estão lá no meio da mata, nos desertos, nos sertões, esperando chegar um homem, uma mulher, e pregar uma palavra de vida, de salvação para ele e para ela. Mas quando fala em missão, muitas das vezes as pessoas colocam dificuldades. Eu tenho andado no campo missionário e eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil a ser um missionário de verdade. Eu sei. Eu conheço missionários que andam 2 dias para dirigir um culto. Anda de barco a pé e montado em animais. E vai feliz, alegre, cantando. Com fome, não tem uma roupa boa, não tem um calçado bom. Mas ele tem que muitas pessoas que estão com a Bíblia debaixo do braço não têm coragem e cheio do Espírito Santo de Deus para levar o Evangelho no meio da selva amazônica. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Faça uma autoanálise nesta noite. Deus te abençoe. Gente, muito obrigado, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, fique com Deus e amanhã estarei de volta das 18 às 19. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Fique com Deus, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, estarei de volta. Muito obrigado pela companhia e até amanhã, a paz do Senhor. Tchau.